Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos ao aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens. Você está no componente Oficina de Produção Textual, Textos de Divulgação Científica. E a aula de hoje é Ciência Onde Encontrar. E a gente também não pode esquecer que nós estamos aí na unidade 2, que é Tecnologia e Qualidade de Vida, ok? E eu não estou sozinha na aula de hoje, estou com a tradução em Libras, com a Amanda e a Elisa, que estão aqui, né, trazendo mais possibilidades para a gente, para essa aula alcançar mais pessoas. Então, eu vou fazer a minha descrição audiovisual. Eu tenho 1,63 m, estou hoje com uma jaqueta preta, uma blusa caramelo, estou bege caramelo, uma cor bem definida. Estou com uma calça preta, uma bota caramelo mesmo. Sou branca, meu cabelo é castanho e o meu sinal é esse daqui, né? E hoje eu estou em pé aqui ao lado da lousa digital, estou também no laboratório, onde a gente vai trazer essa aula para vocês, ok? Então, voltando ao título da aula, a aula de hoje é Ciência Onde Encontrar. Então, onde vou encontrar a ciência? E para a gente continuar, essa aula é a primeira de uma sequência de aulas da atividade 2, então eu vou mostrar para vocês quais são as habilidades que estão aí com a gente durante essa atividade. Já tô vendo a galera dizendo bom dia lá, é um prazer estar com vocês também, tá bom? Vamos às competências que nós vamos trabalhar durante essa atividade. É a competência 3, que é, olha, debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões para formular, negociar e sustentar posições frente à análise de perspectivas distintas. A gente tem mais habilidade. Habilidade 3 ainda, na competência 3, habilidade 5, na verdade, mapear e criar por meio de práticas de linguagens, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética. A competência 7, a gente já foi para outra competência, ó. E aí, habilidade 2. Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação na formação do sujeito em suas práticas sociais para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão, produção de discursos em ambiente digital. Então, vocês perceberam que as habilidades aqui apresentadas, elas retomam aí para a questão da comunicação, né? Dessa observação, dessa criticidade, para a gente começar a pensar em práticas de linguagem que venham fazer sentido no nosso dia a dia durante esse semestre, enfim, para a gente pensar nessas possibilidades, ok? Então, a gente precisa pensar nesses processos, nessa criatividade, enfim, como essa notícia é divulgada, como que a ciência chega até a gente, é por aí, tá bom? Esses aqui, que são as habilidades de investigação científica, enfim, vocês já viram, então eu vou passar mais rápido essas, tá bom? Tá? A questão de posicionar com base de critérios científicos, vou passar mais rápido. Essa daqui também, reconhecer e analisar questões sociais, porque são as habilidades aí dos eixos estruturantes, então a gente já falou em outras aulas, tá bom? Olha a contabilidade, né? Identificar e explicar questões socioculturais, ambientais. Você vê que todas elas se conversam, tá? Por isso que eu não vou ficar. E a aula de hoje é ciência, né? Onde a gente pode encontrar a ciência? Vocês me fizeram essa pergunta em uma aula e hoje a aula é só para isso. Vamos à aula então.
A aula de hoje os objetivos dessa aula, na verdade, são identificar canais de circulação de textos de divulgação científica e reconhecer o impacto das novas tecnologias e do avanço das ciências no cotidiano. Na verdade, a aula de hoje, ela está muito mais voltada para pesquisa, para vocês colocarem a mão na massa, irem até a sala, né, que vocês têm acesso à informática, lá, os computadores, enfim, acabei esquecendo o nome da sala, mas eu acho que é sala multimídia, não me lembro, mas enfim, lá o laboratório de informática, tá bom? Aí vocês tiverem acesso a esse lugar, seria o melhor lugar para ter essa aula hoje. Se vocês estiverem em casa também e tiver condições de acessar, né, porque a gente já está usando o celular muitas vezes para fazer aqui uso dessa aula, então fica complicado no mesmo aparelho. Mas, enfim, se você tiver condição, ou depois você anota bonitinho e quando terminar a aula você dá uma olhada, tá bom? Então a aula de hoje é aquela aula que você vai pesquisar. Primeiro aqui, a primeira pergunta, a gente sempre começa a aula com uma questão e depois dessa questão a gente vai então desenvolvendo a aula. E a questão de hoje é: onde encontramos textos de divulgação científica? Vocês se lembram que vocês me fizeram essa pergunta, né? Eu estou devolvendo a pergunta para vocês hoje. Onde encontramos esses textos, né? Quais sites a gente pode encontrar? Enquanto se vocês já conhecerem, pode até colocar para a gente no chat para a gente ir discutindo. Caso não, a gente continua essa aula para eu mostrar alguns lugares que a gente pode encontrar. E quanto vocês estiverem pensando onde a gente pode encontrar, não se esqueçam de considerar esses aspectos aqui. O desenvolvimento do conhecimento científico e o seu impacto nos contextos sociais, políticos e econômicos e aquela vertente que a gente sempre vai falar na nossa aula, né? CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, na perspectiva da qualidade de vida. Então, quando você pensar em quais veículos a gente pode encontrar aí os textos de divulgação científica, sempre pensando, né, nesse desenvolvimento do conhecimento científico para ele chegar até a gente e o impacto que isso causa e também na questão da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, pensando sempre na garantia da qualidade de vida. Então, vamos parar de tanto falar, né, professor? Vamos conhecer, então, quem são, onde estão, né? Onde vivem, como achá-los. Então, às vezes, os canais que divulgam os textos de divulgação científica, eles estão mais próximos do que a gente imagina. O mapa que os professores recebem trouxe, né, algumas indicações e eu dei uma pesquisada e coloquei algumas aqui para vocês que eu achei mais interessante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a revista Autismo. Vocês já ouviram falar nessa revista Autismo? Eu não conhecia, fui conhecer quando fui fazer a pesquisa. Então, ela foi criada em abril de 2010 por pais de crianças com autismo de frequência trimestral, sobre autismo, né? Foi a primeira revista periódica sobre autismo no Brasil, impresso e digital. Então, essa revista, se vocês entrarem na internet, vocês colocarem lá a revista Autismo no Google da vida, vocês vão achar facilmente. Aí vocês pensam assim, vai falar só sobre autismo. E ainda que se fosse também, é interessante. Mas não, são vários, inclusive eu vou trazer na outra aula, eles trazem aí algumas curiosidades sobre o Diário de Anne Frank, entre outras posições que a gente pode pensar, que você nem imaginaria que teria uma revista de autismo e tem muitas discussões muito interessantes, então assim, vale a pena, inclusive, acho que é na próxima aula, eu não tenho certeza, eu vou falar um pouco mais só sobre essa revista, porque eu achei muito interessante, o site dela é muito bom, tem muitas indicações ótimas, então tá aí uma dica para você achar textos de divulgação científica, revista Autismo. A próxima é super conhecida, que é a Ciência Hoje, né? Então, a Ciência Hoje foi criada em 1982 pela Sociedade Brasileira para o Processo da Ciência, CBPC. SBPC, tá aí na lei direito, de frequência mensal. Sua primeira edição foi lançada no dia 7 de julho de 1982, durante a 34ª reunião anual da SBPC, realizada em Campinas. A
A revista Ciência Hoje é bem conhecida, eu acredito que vocês já tiveram aulas com textos dessa revista, né? Principalmente os professores, a professora Andréa, a professora Elaine trabalha mais até do que eu, a revista Ciência Hoje. Eu acabo usando muito o jornal da USP, sabe? Quase todas as aulas que vocês verão aqui, sempre é o jornal da USP, mas eu já percebi que a professora Elaine, a professora Andréa usam muito Ciência Hoje. E é uma revista aí que vocês têm acesso facilmente, criada pela Sociedade Brasileira para o Processo da Ciência. Então, qual é? Vamos pensar nas duas revistas, Autismo e Ciência Hoje, né? Autismo foram pais, tá escrito lá também, eu pensei, se eu coloquei essa informação no slide, coloquei. Então, foi criada por pais de crianças autistas para ter um material, né, acessível a todos, para que todos tenham conhecimento, para que os pais consigam lidar com essa situação. E a Ciência Hoje foi criada pela Sociedade Brasileira para o Processo de Ciência também para dar acesso, né, para a gente ter conhecimento da ciência de uma forma mais acessível, para chegar até a gente, tá? A toda a população. Tem mais. Outras vocês conhecem. Ó, a Galileu, gente, é a revista de publicação mensal da editora Globo, vocês devem conhecer, né, o Globo Ciência, criada com o nome Globo Ciência, é uma publicação que aborda assuntos ligados à ciência, história, tecnologia, religião, saúde, entre outros. A gente tem também a Mundo Estranho, que eu gosto de ler essa revista. Não que eu não gosto de ler a Galileu, agora eu tô aqui tentando ver qual que eu leio mais. Desde agosto de 2000, a Mundo Estranho, antes com viés científico inspirado pela Super Interessante, focou em última instância no público jovem, primariamente o público adolescente. Então a Mundo Estranho, ela é mais voltada para o público adolescente. Tá? Então vocês devem ver a publicação. Como que eu sigo? Segue no Face, segue no Insta, é mais fácil, né? Tá tão fácil. Uma vez eu sentei com os estudantes e a gente ficou vendo quais canais a gente seguia nas redes sociais. Eu fui mostrando para eles que eu ia seguindo canais que me interessavam para estar bem informado. Então, uma possibilidade de vocês seguirem, né, nas redes sociais, e vocês terão, às vezes estão lá de bobeira e já vem um assunto que chama atenção. Então, eu acho interessante seguir as redes sociais desses canais que eu estou passando para vocês. Mundo Estranho, super interessante, super famosa, né, gente? Então, aí, desde 1987 e é uma revista de divulgação científica, tá? Qual que eu leio mais das três? Eu tô aqui pensando. A Mundo Estranho sempre eu tô dando uma olhada. Né? Antigamente eu via mais a Galileu, super interessante. Talvez seja por causa das aulas. Enfim, Space Today, esse eu não conhecia muito. Divulgação de estudos, agora aqui são sites, tá? Deixa eu virar a página. Virou a página. Eu estava falando, porque senão vira aquela confusão, né? Eu estava falando sobre revistas, né? Que são publicadas, que você acha aí impressas, e agora eu venho para sites, por isso que eu falei, nossa, não conhecia, mas eu dei uma olhada e são super interessantes, tá bom? Então a gente tem aqui a divulgação de estudos nas áreas de astronomia, arqueologia, geologia e ciências naturais. O site também dá acesso a um canal do YouTube, então para quem gosta de vídeos, né, que disponibiliza vídeos comentando as notícias que movimentam essas áreas. É possível conferir imagens em tempo reais da Terra, captadas por câmeras instaladas na Estação Espacial da NASA. Então, para quem gosta mais desse tipo de assunto, é bem interessante ter acesso, porque você vai ver lá em tempo real, né, essas imagens, você vai ter acesso através desse site. Eu vi, tem bastante vídeo bacana mesmo. Scientific American divulga estudos sobre as ciências naturais e ciências humanas. É possível encontrar artigos no campo da biologia, saúde, física, ciências humanas e assim por diante. Encontrar dados e informações sobre Covid-19 e seus impactos no mundo. Eu lembro que quando começou, né, a situação da Covid-19, eu acompanhava, agora eu não me lembro o nome do site, que trazia em tempo real. E depois até no Google mesmo você conseguia achar, né, os infectados e tal, o número de mortes por país e assim por diante. E esse site, ele te dá acesso também a esses dados, tá bom? E tem mais sites, vamos lá. A gente tem FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É uma instituição pública de fomento à pesquisa acadêmica ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, certo? Então aqui é uma instituição,
né, uma fundação de amparo à pesquisa, mas que tem essa preocupação de trazer informação para todos, tá? Periódico de Minas, eu dei uma olhada, uma plataforma digital de acesso, eu não conhecia essa aqui, de acesso aberto, na qual é possível acesso a 400 revistas científicas sediadas em Minas Gerais, além de divulgar as informações sobre os aspectos relativos aos periódicos e eventos promovidos pelo portal. Então, você tem na publicação científica, de artigo científico, ela pode ser publicada em revistas ou periódicos, também recebe esse nome de periódicos, tá? Em outras aulas eu explico até melhor para vocês essa questão dos periódicos. Aí vocês viram esse nome e falam, o que é isso? Né? Esse é muito legal, podcasts. Eu ouvi um monte. Desse da Dragões da Garagem, gente, é muito legal. São mesas redondas de discussão em um assunto com convidados, mas também tem alguns episódios em formatos de storytelling, contando histórias com narrativa envolvente. Então, os Dragões da Garagem, eles falam com uma linguagem muito do jovem, muito do dia a dia, e eles trazem assuntos assim que são polêmicos e eles discutem, é muito legal. Coloquem aí, acho no Google mesmo, né? Mas você pode colocar no podcast, colocar no seu celular e ouvindo. Bem bacana, é uma galera bem legal. Eu gostei muito do Dragões da Garagem, porque eles trazem temas polêmicos de uma forma bem descontraída. Aí tem o Narudo, para quem tem fome de aprender ciência, senso comum, curiosidades, como leigo, curioso, cientista aí que trabalha com isso. Fronteiras das Ciências é um programa que explica como funciona a ciência numa atmosfera descontraída, como uma roda, né? Então, sempre trazem cientistas conversando em uma roda de conversa. Eu acabei lembrando mais do Dragões da Garagem, mas nas outras aulas a gente discute um pouquinho mais sobre os podcasts, tá bom? Também. Então, vocês viram quantos canais, alguns que eu coloquei aqui, né? A gente tem mais. Olha lá, tá terminando a aula e eu não dou conta de colocar todos. A gente tem o Alô Ciência também, que é em formato de entrevista com profissionais de diferentes áreas para abordar assuntos aí do dia, tá? Então a gente tem episódios focados em evolução e você pode transitar em outras áreas. O podcast nasceu da vontade de divulgar a ciência massivamente. O objetivo é levar ciência a todas as pessoas, cientistas ou não, de forma clara, descomplicada, né? Então, trazendo um tema para debate e Sinapse, a proposta é trazer discussões científicas sobre curiosidades do dia a dia. E eu não dei conta de falar de todos. Eu tô aqui agora falando com vocês e tô tentando. Nossa, a notícia que eu vi, o tema que eu vi no podcast tal, e eu tô com dúvida. Mas nas próximas aulas a gente vai continuar discutindo. Eu tô com medo de falar assim, olha, eu vi esse assunto sendo comentado nesse podcast, na verdade foi outro, entenderam o meu dilema aqui? Porque eu vi alguns, né, e a minha dúvida é essa. Mas vocês perceberam que vocês têm revistas, vocês têm sites, vocês têm podcasts. Eu não sei se vocês têm o costume de escutar podcast, né? Então é como se fosse um rádio gravado que você assiste a hora que você quer, tá? E é muito bacana porque você pode estar fazendo outra coisa, pode estar no ônibus, pode estar na rua e escutando, isso que é legal. Então, você pode fazer uso desse material de uma forma descontraída, tá? De uma forma tranquila. E ter acesso à ciência e começar a pensar. Vocês perceberam que a nossa aula... Por que eu trouxe essa gama de material para vocês olharem, né? Para que vocês percebam que a nossa aula aqui, oficina de produções textuais, para a gente focar mais no diálogo e no debate sobre questões que envolvem a ciência. Então é por isso que eu sempre trago para vocês assim. Vocês conheciam algum desses, né? Sim ou não? Agora vocês têm ideia de onde encontrar? Já pegou algum aí e falou, eu vou nesse? Ou ainda não? Então, pensem, né? Eu vou dar os 30 minutinhos, está terminando para terminar a aula. Terminando para terminar a aula, que lindo, né? Está faltando pouco tempo para terminar a aula agora, mas eu volto para interagir com vocês ao vivo aqui
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham escolhido aí algum site, algum podcast para ouvir, para assistir. Enfim, a gente volta na aula que vem comentando um pouquinho mais sobre esses canais de divulgação científica. Beijo grande e até a próxima. E eu volto aqui, hein, gente? Fique ligadinho. Tchau, tchau.